Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês a resolução da nossa prova, para vocês estarem aí vendo as partes que vocês erraram, as partes que vocês podem estar melhorando aí para se preparar para o Enem, claro, né, para a aprendizagem natural de vocês. Vou apresentar aqui a minha telinha. E aí, deixa eu ver se já está apresentando. Vamos lá, estamos apresentando agora. Então aqui eu estou com acesso aqui ao meu plural aqui, onde eu tenho as 10 questões que eu passei para vocês. Vamos começar aqui pela primeira questão. Como vocês podem estar vendo aqui, está carregando ela. Tá? Saiu aqui. Deixa eu voltar lá na prova. Prova de física. Então aqui, que tem a porcentagem, a maioria das questões vocês foram bem, só as duas últimas que vocês foram mal, tá? Mas mesmo assim eu vou fazer questão de resolver, de mostrar aqui a resolução das 10. Vamos começar aqui pela primeira questão. Eu vou tentar visualizar ela aqui um pouco melhor, que é a seguinte, ó. Com o advento dos aparelhos celulares, cada vez mais as pessoas procuram locais que disponham de tomadas elétricas para recarregar a bateria de seus aparelhos. Entretanto, um dispositivo que vem sendo cada vez mais comercializado tem suprido parcialmente essa necessidade. Trata-se do Power Bank, um dispositivo que com essa função de carregamento e que, na verdade, nada mais é do que um capacitor. Nós temos algumas informações, tá? E aí é pedido para a gente considerar I igual a variação de carga dividido pela variação do tempo, e a potência aqui é a I vezes U, né? Corrente vezes DDP, igual a variação de energia sobre a variação de tempo. A imagem apresenta as especificações técnicas do Power Bank aqui. Podemos afirmar corretamente que a grandeza física, quantidade de carga, está apresentada na imagem por qual valor, né? Qual é a informação da unidade de carga? Bom, deixa eu abrir aqui. Uma das coisas que nós estudamos é o seguinte, que a carga ela é representada pela letra Q, tá? E que ela possui uma unidade que é o C, de Coulomb. Essa é a unidade padrão de carga, tá? Dentro da notação do sistema internacional. Nem sempre vai vir assim, como é o caso desse exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, nós vamos ter os 5 volts, só que volts é a unidade de DDP, o ampere é a unidade de corrente, nós temos 1.600 mAh, tá? Nós temos o watts-hora, que é a unidade de energia, e outras informações. Então, para a gente poder concluir aqui que a letra C, como vocês estão vendo aqui, ó, 3.000 mAh, tá? O que a gente tem, o que a gente vai recorrer, né? Ao que nós vamos recorrer? É pensar no seguinte, ó. Corrente elétrica é a variação da carga dividida pela variação do tempo, tá? Então, se eu quiser saber a carga, já que eu não tenho Coulomb, eu quero descobrir uma forma de observar essa carga, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Ou seja, carga é a corrente vezes o tempo. Ora, corrente é ampere, tempo é segundo, tá? Só que se nós fizermos algumas mudanças, como por exemplo, no ampere eu colocar o miliampere, porque são amperagens bem pequenas, e no lugar do segundo eu transformar isso em horas, eu tenho uma nova unidade relacionada a cargas, que é o miliampere hora, tá? Esse carinha aqui diz respeito à corrente elétrica, esse carinha aqui diz respeito ao tempo. Então, destas unidades que aparecem aqui, a que seria correta é o miliampere hora. Lembrando que watts-hora é uma forma de nós escrevermos a energia, tá? O trabalho. O ampere é intensidade da corrente, aqui também, e voltagem é a unidade padrão para tensão elétrica. Então, a resposta correta nessa questão seria a letra C. Só que se a gente observar nessa questão aqui, ó, também teria o 1.600 mAh também, que tem a ver com o valor das cargas, tá? Mas, das informações que aparecem aqui, seria a letra C a alternativa correta. Bom, vamos para a questão 2. Deixa eu abrir ela aqui, deixar um pouco maior. O que diz a questão 2? Ó? O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão de um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material.
Para o corpo humano, essa resistência é de 1000 ohms, tá? Normalmente é de 1000 ohms. Porém, quando a pele está molhada, ela chega a ser 100.000 ohms de resistência. Quando a pele está seca, né? Não. 1000 ohms quando a pele está molhada e 100.000 quando a pele está seca. Uma pessoa descalça lavando sua casa com água molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado cuja tensão é de 120 volts. A pergunta é: qual a intensidade máxima da corrente elétrica que passou pelo corpo dessa pessoa, tá? Então aqui nós temos que lembrar o seguinte: primeira lei de Ohm, U é igual a resistência vezes a corrente. Ora, nós queremos saber o valor da corrente, então eu vou passar a resistência dividindo, ou seja, tá? Eu reescrevo a primeira lei de Ohm com a seguinte relação: corrente elétrica é ddP dividido pela resistência do corpo. Então, o que eu preciso substituir aí? Os valores de ddP. No caso, eu preciso observar que a pessoa ela está, nesse caso, molhada, e molhada é 100.000 de resistência, e a tensão elétrica 120 volts normalmente. Então, isso aqui nós vamos ter 120 volts dividido por 1000. Tá? E como a gente sabe, dividir por 1000 ou potências de base 10, o que a gente faz? Repete o número, no caso 120, e conta os zeros aqui embaixo. Esses zeros serão as casas decimais que vão aparecer aqui. No caso, a resposta correta para essa questão seria 0,12 amperes, tá? Esse é o valor da corrente elétrica associada. Então, a alternativa correta, letra B. Bom, professor, mas aqui está miliampere. Então, né, uma dica, né? Nesse caso do miliampere, esse 120 aqui, amperes, 0,120 amperes, né? A gente vai multiplicar por 1000, no caso 120, e aí miliampere, tá? Transformando de ampere para miliampere, você multiplica por 1000. Esse 1000 vai compensar esse mili que tem aqui, tá certo? E aí você faz a conversão da unidade de medida. Então, a alternativa correta é a letra B. A próxima questão. Questão 3 aqui. Vocês também não tiveram muita dificuldade em fazer ela, então, né, eu vou mostrar aqui mais ou menos a resolução, mas não tem tanta, digamos assim, porquê, né? Porque vocês foram bem nessa questão. Questão 3 diz assim: ó, o custo mensal ao uso diário de 30 minutos, tá, de secador de cabelo ao longo de um mês é de R$ 3,60. Sendo o valor do quilowatt-hora de 20 centavos e a tensão de funcionamento do aparelho de 110, determine o valor aproximado da resistência elétrica de seu resistor em ohms. Considere desprezíveis as resistências elétricas e, né, considere desprezível qualquer outra coisa que pudesse influenciar no nosso cálculo. Bom, então dessa questão aqui a gente pode tirar algumas informações proveitosas, tá? Então, o que a gente tem aqui nessa questão? Nós temos valores em reais, valores do quilowatt-hora, o valor total no mês. Nós temos o tempo, né, o tempo diário de 30 minutos, nós temos a tensão, que é 110, e nós queremos saber qual que é o valor da resistência, tá? Então, ele quer resistência elétrica. Bom, para resistência, a gente precisa lembrar de algumas informações que são importantes. Primeiro, como a gente tem potência e ddP, a gente precisa lembrar que o que nós precisamos é potência é igual a ddP ao quadrado dividido pela resistência elétrica. É a fórmula direta que relaciona as três grandezas que aparecem no nosso enunciado. Uma outra informação que é muito importante é nós entendermos que a questão fala sobre dinheiro, valores relacionados à potência consumida, que é o quilowatts-hora, tá? Na verdade, quilowatts-hora não é a potência consumida, na verdade, ela é precisamente o valor da energia, tá? Então, 20 centavos por cada quilowatts-hora, ou cada energia de potência por hora consumida, por hora não, em horas, né? Medida em horas. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro precisa descobrir qual que é o valor do quilowatts-hora, tá? Por quê? Porque a gente precisa entender um outro processo que é muito importante aqui. Nós precisamos lembrar que, além dessa fórmula aqui, nós temos uma outra importante. A potência, ela é a variação da energia sobre o tempo.
E esse carinha aqui, que está sendo mencionado aí, ele é justamente o que dá a nossa unidade de medida de quilowatts-hora, tá? É essa energia que dá esse valorzinho aqui. Então, como que eu vou estar calculando aí esse valor? A gente vai pegar primeiro, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... Primeiro passo, vamos colocar assim, para resolver essa questão, é nós pegarmos os R$3,60 e dividir pelos 20 centavos, que é que custa cada quilowatt-hora. Então, fazendo essa divisão, a gente pode multiplicar por 10 em cima e embaixo. Ó. Se a gente multiplica por 10 em cima e embaixo, o resultado fica... Deixa eu apagar isso aqui. Nós teremos 36 dividido por 2, que nesse caso vai dar 18. Ou seja, nós vamos ter 18 kWh. Esse é o valor da energia consumida aqui no nosso probleminha, tá? 18 kWh, tá certo? Uma outra questão que a gente tem é 30 minutos vezes os 30 dias, tá, gente? Lembrando que 30 minutos é 0,5 horas, meia hora, tá transformando em hora, porque aqui está em horas. Meio vezes 30 vai dar 15, né? Multiplicar por meia, dividir por 2. Então, aqui nós vamos ter 15 horas, tá? Então, a gente sabe aqui o valor da energia e nós sabemos o valor da hora. Então, o que a gente vai fazer agora? Segundo passo, calcular a potência, tá? Então, eu sei o quê? Que potência nada mais é do que a variação de energia sobre o tempo. A energia que a gente viu foi 18 kWh, tá? Só que lembrando que 18 kWh é a mesma coisa que 18.000 horas, tá? Além disso, o tempo foi de 15 horas, tá? Então é só fazer essa divisão, efetuar ela. E aí, efetuando essa divisão, o resultado vai dar 1.200 watts de potência, tá? 1.200. E aí, o terceiro e último passo é nós calcularmos, então, a resistência. Se eu sei que a potência é ddP ao quadrado sobre resistência, então eu posso dizer que a resistência é ddP ao quadrado sobre potência, tá? É só você passar o R multiplicando e o P dividindo. Logo, é só substituir. O valor da voltagem na questão é de 120 volts e a potência a gente acabou de calcular. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir abaixar isso aqui. Deixa eu fazer mais em cima aqui. 120 ao quadrado dividido por 1.200. E aí o resultado final disso aí vai dar aproximadamente 10 ohms, tá? 120 ao quadrado, eu vou até abrir um calculador aqui, rapidão. 120 vezes 120 dá 14.400, dividido por 1.200, corto dois zeros, fica... Tá certo isso? O resultado é 12. 12 ohms, tá? Então, o resultado seria 12 ohms exatamente. E dessas aqui, a alternativa que mais se aproxima é a letra A, tá? O 10 está mais próximo do 12 do que o 15, certo? Então, a alternativa correta seria a letra A. E aí, né, a grande maioria de vocês acertaram aqui essa questão. Vamos para a terceira questão? Vamos para a quarta questão, né? Quarta questão. Deixa eu tirar essa dúvida se é a terceira mesmo. Não, é a quarta. Então vamos para a quarta questão. Diz o seguinte: ó, considere um fio de 28 metros de comprimento, com meio centímetro quadrado de área e feito de um material de resistividade 2,5 vezes 10 a menos 6. Sendo suas extremidades submetidas a uma DDP de 4,2 volts, aí qual que vai ser a intensidade da corrente em amperes, né? Então, beleza, essa aqui é uma questão que envolve segunda lei de Ohm. O que, que diz a segunda lei de Ohm para a gente? Primeiro, né? Vamos lá. Primeira lei de Ohm, resistência é igual a DDP sobre corrente. Primeira lei de Ohm é essa aqui. Segunda lei de Ohm, resistência é igual a resistividade do material
vezes o comprimento do fio, dividido pela área de secção transversal. Nós queremos descobrir qual é a intensidade da corrente. Nós não sabemos a resistência, mas dá para calcular. Nós não sabemos, nós só sabemos o DDP, a resistitividade, o comprimento do fio e a área de secção transversal, que são esses dados aqui denunciados na questão. Então, como nós podemos proceder para resolver aqui essa questão, tá? De maneira bem tranquila. Vamos começar usando a segunda lei de Ohm. Já que a gente já descobriu o I, vamos primeiro descobrir o R. Então, pela segunda lei de Ohm, resistência é igual a resistitividade vezes o comprimento dividido por A. Então, vou só substituir os valores. A resistitividade, 2,5 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento do fio, 28 metros, dividido por meio centímetro quadrado. Só que eu preciso lembrar que, quando está ao quadrado e eu quero transformar isso em metro, o resultado final é 0,5 vezes 10 a menos 4 metros, tá? Porque eu estou convertendo já de centímetros quadrados para metros quadrados. Se fosse uma conversão de metros quadrados, de metro para centímetro, de centímetros para metro, é só eu multiplicar ou dividir por 1000. Quando eu tenho isso de centímetros quadrados e metros quadrados, eu tenho que levar, em vez de 1000, de 100, eu vou ter que dividir por 100 ao quadrado, tá? Acho que eu até falei errado aí. Mas, enfim, essa conversão aqui, vamos lá, de centímetros para metros, tá? Essa conversão nós multiplicamos por 100 e aqui nós dividimos por 100. Quando tem ao quadrado aqui, aí a gente tem que fazer isso elevado ao quadrado. Foi isso que eu quis dizer agora há pouco, tá? Então, esse é um detalhe muito importante aí para lembrar, porque em questões que você tem que fazer conversão de unidade com estes valores, sim, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, vamos lá, para finalizar a questão. Eu vou multiplicar aqui na calculadora, tá, pessoal? E aí, o resultado final desse cálculo aqui vai dar 1,4, tá? 1,4 ohms. 2,5. Tem que dar esse aí, 2,5 vezes 28, dividido por 0,5. O resultado vai dar 140, tá? 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 4, fica 10 elevado a menos 2. E aí a gente passa a vírgula duas vezes, e aí nós encontramos esse resultado para resistência. Já para nós descobrirmos a intensidade da corrente, nós vamos usar essa relação. Intensidade da corrente é a DDP dividido pela resistência. Ora, a DDP que a questão informa para a gente é de 4,2 volts. Então, 4,2, a resistência foi 1,4. E aí, 4,2 dividido por 1,4, o resultado dá 3,2 amperes. Nesse caso aqui, letra E, tá? Como vocês podem ver, todo mundo, né, deve ter marcado isso aqui. Na questão 4, quase todo mundo acertou. Algumas pessoas aqui não fizeram a prova, por isso que não ficou 100%. Vamos para a questão 5, né? Vamos fazer ela aqui bem rápida. E que diz a questão 5 aqui para a gente, ó. Olha só, um fio de 3 metros de comprimento é composto de 3 pedaços de 1 metro, sendo 2 de alumínio e 1 de cobre, todos de 1 milímetro quadrado de seção reta. Isso aqui é a área, tá? Este fio de 3 metros é utilizado para ligar uma lâmpada incandescente a uma temperatura de 20 graus Celsius. O fio de cobre tem uma resistência elétrica menor do que o alumínio. Pode-se afirmar corretamente que, enquanto a lâmpada está ligada, a corrente elétrica. Letra A. Aumenta ao passar pelo pedaço de cobre. B. Diminui. C. É a mesma. E letra D. É sempre decrescente ao passar sucessivamente em cada emenda do fio, tá? E aí a questão aqui, gente, ó, que ele fala pra gente, a pergunta é em relação à corrente elétrica. Qual vai ser a corrente elétrica em relação ao fio? Nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, a corrente elétrica vai ser a mesma, tanto no cobre quanto no alumínio, tá? Como vocês, né, a maioria marcou aqui. E por que isso acontece? Porque o que muda no cobre para o alumínio não vai ser a corrente elétrica, vai ser a resistência do material, tá? Isso é o que vai influenciar
na resolução do nosso exercício, tá? Então, alternativa correta, letra C. Fizemos as 5, agora vamos começar as questões subjetivas, né? Vamos fazer a questão 6. E aqui nós vamos mudar de conteúdo, tá? O próximo conteúdo aqui. Temos o seguinte, olha só. Considere uma esfera muito pequena de 1 kg, deslocando-se com 2 metros por segundo, né, com velocidade de 2 metros por segundo, sem girar durante 3 segundos. Nesse intervalo de tempo, qual é o momento linear dessa partícula? Então, vamos lá. Como que nós vamos calcular o momento linear dessa partícula? De maneira bem tranquila, tá? Não tem muito segredo, nós vamos fazer o seguinte. O momento linear, P, pode ser descrito como sendo a massa vezes a velocidade, ou a gente pode indicar pelo aqui, né, que a gente estava estudando. Então, o valor disso vai ser a massa, que vale 1, né, 1 kg, vezes a velocidade, que vale 2. O resultado final, então, é 2 quilogramas, unidade de massa, metro por segundo, unidade de velocidade. Então, a alternativa correta, não tem? Então, é isso aí, tá? 2 metros por segundo. Então, vamos para essa questão 7. O que diz aqui o enunciado da questão 7? Bom, o enunciado da questão 7 diz assim: em uma reportagem sobre savanas africanas, foram apresentadas informações acerca da massa e da velocidade de elefantes e leões destacadas na tabela a seguir. Então, nós temos aqui o elefante com massa de 4.800 e alguma coisa, e sua velocidade, o leão com sua massa e velocidade. Ele pede o seguinte: calcule a razão entre a quantidade de movimento do elefante e do leão? De maneira bem direta. Então, vejam só. Primeiro, vamos começar aqui. Ó, quantidade de movimento do elefante. É a massa do elefante vezes a velocidade dele. A massa do elefante, 4.860, 4.860, e sua velocidade de 40 metros por segundo, tá? Aqui. E a do leão, ó, massa 200 e velocidade 81. Então, nós vamos fazer isso aí, ó. Quantidade de movimento do leão, é a massa vezes a velocidade dele, que já até esqueci, 200 vezes 81. E aí nós vamos multiplicar essas grandezas, tá? Vou pegar a calculadora aqui, para não perder tempo. Então, multiplicando, o resultado vai dar, do elefante vai dar 194.400. E a do leão vai dar 16.200. Aí ele pede, na verdade, aqui para calcular a razão. Então, qual é a razão? A razão é você fazer a divisão. Portanto, você vai fazer esse valor dividido por esse aqui. Aí é só a gente observar o seguinte, ó. Qual que é a ordem? Elefante e leão. Então, elefante em cima, leão embaixo. Então, essa é a razão aqui. A razão que eu vou chamar de R. Então, efetuando essa divisão aqui, o resultado vai dar 12. Então, a razão entre essas duas grandezas é 12. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o elefante tem uma quantidade de movimento 12 vezes maior do que a do leão. De forma bem simplificada, seria isso aí. Tá? Agora vamos para a questão. Deixa eu voltar aqui. Fizemos a questão 7, agora vamos para a questão 8. Questão 8. Beisebol é um esporte que envolve arremesso com a mão de uma bola de 140 gramas de massa na direção de outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere em um arremesso o modo da velocidade da bola, que a bola chegou a 162 km por hora, imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 7 centésimos de segundo, o módulo da força média aplicada na bola foi. Então, aqui, nessa questão, a gente quer calcular a força média, tá? Envolve quantidade de movimento. Então, como que nós vamos efetuar isso? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro, nós estudamos que o impulso ele é medido como sendo a variação da quantidade de movimento e ele também é medido como sendo a força média aplicada vezes o intervalo de tempo, tá? Força resultante aplicada média
vezes o intervalo de tempo. Essa foi a relação que nós havíamos estudado. Porém, a variação de movimento é o quê? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá? Essa é uma parte importante. Nós sabemos aqui, por exemplo, que, do enunciado da questão, que o intervalo de tempo é de 0,07 segundos. E que a quantidade de movimento inicial é zero, porque estaria parada, e a quantidade final, que é massa vezes velocidade, ficaria, então, 0,14 vezes 45, porque 45, nós temos aqui, ó, 62 km por hora. Então, se eu divido por 3,6, 45, tá? E isso aqui vai ser igual a força média aplicada vezes o intervalo de tempo, 0,07. Aí é só a gente passar dividindo. Então, a força, ela vai ser 0,14 vezes 45 dividido por 0,07. E aí, se você efetuar essa divisão aqui, ó, 0,14 dividido por 0,07, o resultado dá 2, tá? 2 vezes 45, o resultado dá 90. Às vezes é útil a gente fazer algumas divisões assim antes, porque aí você chega no resultado de maneira mais simples, né? Então, 90 newtons aí, a resposta da questão 8. Já a questão 9, né? Foi uma das questões que 50% da turma fez errado e 50% fez certo. Nós temos o quê? Nós temos esse enunciado aqui, ó. Dois patinadores de massa M1 e M2 iguais a M se deslocam numa mesma trajetória retilínea com velocidades de 2,5 e 4,5 metros por segundo. O patinador mais rápido segue o outro atrás do outro. Ao alcançá-lo, agarra-se nas suas costas e dois passam a se deslocar junto com velocidade V. Ele quer que a gente calcule justamente essa velocidade V, desconsiderando o atrito, tá? Bom, como que a gente vai fazer esse cálculo? Bom, a gente vai fazer esse cálculo utilizando a relação básica aí do movimento conservativo, que é o quê? Quantidade de movimento antes, tá? Ou inicial é igual a quantidade de movimento depois, tá? Ou final. Então a gente tem essa igualdade, o movimento antes e depois. E aí o que a gente faz para resolver? A gente só substitui os valores, tá? Então, primeira coisa, antes nós temos o quê? Os dois patinadores separados. Então, nós vamos ter a quantidade de movimento do patinador 1, então é a massa, vezes a velocidade dele, mais a massa e a velocidade do segundo, tá? Só que a gente sabe aqui que a massa deles é m, tá? Então, vai ficar aqui, ó, m vezes a velocidade do primeiro, que é 2,5, mais m vezes a velocidade do segundo, que é 4,5, tá? Deixa eu ver se essa é a ordem. 2,5 e 4,5. E isso aqui vai ter que ser igual ao quê? A quantidade de movimento depois, que é o quê? Os dois juntos, tá? Então, quando os dois estão juntos, fica M1 mais M2 vezes a velocidade. Olha, M1 mais M2, como são iguais, então fica 2M vezes V. Nessa situação, eu posso simplificar os M's, porque se repetem todos os termos. 2,5 mais 4,5 vai dar 7. E aí eu posso dizer que 2V é igual a 7. Portanto, V é igual a 7 sobre 2, tá? Ou 3,5 metros por segundo. Então, a velocidade dos dois vai se equilibrar aí e vai ser 3,5 metros por segundo. Aí chegamos ao fim da questão 9, tá? Que é só fazer dessa forma aqui. Talvez algumas pessoas sentiram dificuldade de fazer porque você tinha que cancelar a massa, já que geralmente está acostumado a ter o valor da massa, e nessa questão a gente não teve, tá? Mas dava para simplificar. E a questão 10, que tiveram o maior fator de erros, tá? Diz o seguinte: um carrinho A de massa 2M e outro B de massa 5M, unidos por um elástico de massa desprezível, inicialmente esticado, são mantidos em repouso sobre uma superfície plana horizontal. Quando os dois carrinhos são simultaneamente liberados, o elástico puxa um contra o outro e o carrinho A adquire, depois que o elástico estiver relaxado, uma velocidade de 3 metros por segundo. Nessas condições, qual é a velocidade adquirida pelo carrinho B? Tá?
Bom, então, para ilustrar a resposta, nós falamos o seguinte, ó, vamos separar essa questão em dois momentos, tá? Uma situação um, que eu vou chamar aqui de sit 1, e uma situação 2, tá? Seria, digamos assim, o primeiro momento e o segundo momento, inicial e inicial. Inicialmente, a questão diz que eles estão mantidos em repouso. Então, na primeira situação, a quantidade de movimento vai ser zero. Então, já posso dizer que é zero. E na situação 2, o elástico vai empurrar eles. Eles vão ter a seguinte relação: massa do carrinho A vezes a velocidade do carrinho A mais massa do carrinho B vezes a velocidade do carrinho B. Olha só, o carrinho A tem massa 2m e o B 5m, tá? Então nós vamos substituir esses valores aí. Então vai ficar 0 igual a massa do carrinho A, 2m, e sua velocidade adquirida foi 3, a massa do carrinho B, que é 5m, e a velocidade de B, que nós não sabemos, nós queremos encontrar ela. Agora é só resolver essa questão. Vejam que eu posso cancelar o m, ou seja, 0 é igual a 6 mais 5 VB, e aí é só eu pegar e isolar a variável B. 5VB é igual a menos 6, né? Se eu passo 6 para o outro lado, fica menos, e aí VB vai ser igual a menos 6 sobre 5, que é igual a menos 1,2 metros por segundo. Então, essa é a resposta da velocidade no item 10, na questão 10. E aí chegamos ao fim dessa aula, tá? Explicando aí todas as questões que vocês resolveram, tá bom? Parabéns aí pelas notas e se cuidem, pessoal. Até a nossa próxima aula. Falou, pessoal.